Essa ideia de que Jesus, depois da sua morte, foi ao inferno, ela é muito antiga. Essa ideia começou a ser discutida desde a elaboração do Credo Apostólico no século II. O Credo Apostólico diz que Jesus, ele foi crucificado, ele morreu, foi sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou dos mortos e assim por diante. Os teólogos desde cedo começaram a discutir o que é que significa isso de desceu ao Hades. E alguns entenderam que, já que Hades é uma das palavras que é usada no Novo Testamento para se referir ao inferno, que Jesus teria descido ao inferno. E aí tomam passagens como essa da primeira carta de Pedro, também lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, para elaborar a teoria que depois da morte Jesus teria descido até o inferno e ali foi anunciar o evangelho e o perdão de pecados às almas que estavam ali naquele estado intermediário do Hades, na verdade, não é? Ou então, se ele foi ao inferno, foi para anunciar sua vitória aos principados e potestades. Todavia, a palavra inferno, Hades, ela tem o significado também da região dos mortos, o estado daqueles que morreram. Provavelmente, o que o Credo Apostólico quis dizer é que Jesus morreu e ele desceu ao Hades no sentido de que ele foi sepultado, ele morreu de fato, ele experimentou a morte como todos nós morremos. O que Jesus disse ao morrer lá na cruz do Calvário, isso está no Evangelho de Lucas e está registrado exatamente para o nosso conhecimento, as palavras que ele dirigiu ao ladrão que se arrependeu foram estas: hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o próprio Jesus declarou que depois da sua morte ele iria, na verdade, ao paraíso, à presença do Pai com quem ele estaria. Portanto, não há fundamentação bíblica para afirmar que Jesus, depois da morte, desceu ao inferno, quer seja para proclamar o Evangelho, proclamar a vitória, anunciar perdão de pecados para quem estava lá. O ensino consistente da Bíblia que faz mais sentido é que depois da sua morte, o Senhor Jesus, em espírito, foi à presença do Pai, ao paraíso, onde foi recebido em glória e recebeu a devida recompensa do seu trabalho penoso na cruz do Calvário. Eu penso que essa é a melhor interpretação.